Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Júlia Reyes e eu sou doutora em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Na UERJ eu fiz um doutorado, né? Então eu passei ali 4 anos estudando as obras, né? Os livros de um pensador francês ainda não tão bem conhecido no Brasil, mas já muito estudado, né, por vários estudiosos em vários estados do Brasil, chamado René Girard. O René Girard, ele nasceu em Avignon, na França, e ele faleceu em 1923, no dia do Natal, né, 25 de dezembro de 1923, o Girard nasceu. Isso tem um sabor especial porque ele é um pensador que dialogou muito com o texto bíblico, né? Então o fato dele ter nascido ali no Natal, né, que é o dia que a gente comemora o nascimento de Cristo, né, tem um sabor, né, tem uma graça aí. E ele também foi um pensador que se converteu à fé católica ao longo de suas próprias pesquisas, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não vamos negar que para as pessoas que são católicas ou cristãs, estudar os diálogos que o René Girard estabeleceu com o texto bíblico tem um sabor especial, porque afinal são pessoas que têm ali como sua base moral, como seu norte espiritual, a Bíblia, né? Então, para quem gosta, né, para quem é católico, para quem é cristão, estudar o Girard, eu não vou negar, né? Tem um sabor especial. Vou negar? Não vou negar, porque tem um sabor afetivo, né? Agora, você precisa ser católico, cristão ou acreditar em Deus para estudar René Girard? Não, né? Você precisa ser católico e cristão para admirar os insights antropológicos que o René Girard teve sobre a formação das sociedades ou sobre como a gente se relaciona como seres humanos e o que está na base dos conflitos humanos, né? Segundo a perspectiva dele. Você precisa acreditar em Deus para admirar a teoria dele? Não. Então vamos deixar isso bem claro, que não existe, né, nesses vídeos e nesse curso que eu estou dando aqui na internet e no outro curso que eu estou preparando numa plataforma online, não existe uma defesa subliminar aqui, né? Então vamos deixar as coisas claras. Eu gosto muito dos diálogos que ele estabeleceu também com o texto bíblico, né? É uma coisa para mim encantadora e apaixonante. Isso não quer dizer que eu esteja aqui de forma escusa, né? De forma assim subliminar, fazendo uma pregação. Não, eu estou aqui como uma pesquisadora, né? Admitindo que eu gosto muito dessa parte da teoria dele, mas que essa parte não é toda a teoria dele, e também admitindo que nós, como seres humanos, podemos admirar os insights que ele teve sobre as interações humanas sem aderir à fé católica necessariamente. Mas também não vou negar que para muitos cristãos é apaixonante estudar a teoria dele, porque ele faz diálogos e faz uma leitura da Bíblia que é muito bonita, ok? Estamos conversados? Não estou aqui defendendo o cristianismo, nem atacando de jeito nenhum, mas estou aqui para apresentar o pensamento desse teórico, desse pensador, que eu estudei durante 4 anos e por quem eu tenho bastante encantamento e admiração, certo? Então vamos continuar. O Girard, ele pode ser chamado de pensador e ele foi um gênio, né? Assim, a gente precisa admitir que ele era um pensador brilhante. E durante todo o século XX, né, quando ele começou a escrever, o primeiro livro dele é publicado em 1961, então de 61 até todo o século XX ele escreveu, né? E ele foi desdobrando uma intuição em várias conversas com várias áreas do conhecimento, digamos assim, várias disciplinas. Essa é uma das potências do pensamento do Girard, porque o que acontece? Então vou explicar aos poucos, né? No primeiro livro, bom, dados biográficos, o Girard nasceu então em 25 de dezembro de 1923 em Avignon, na França. Segundo filho de 5 irmãos,
E aí ele começa a estudar, né? Aí depois ele vai para os Estados Unidos. Vou abreviar, tá, gente? Todos os dados dessa parte estão na minha tese. Depois, se vocês quiserem, é só colocar lá no Google. Deixa eu ver como é que vocês acham a minha tese aqui. Eu vou deixar nos comentários, vou ver se eu consigo colocar nos comentários, tá? A minha tese, eu estudei uma escritora norte-americana em comparação, em diálogo com o pensamento do Girard. Então, mostrando como que ela teve alguns insights parecidos com os insights que o Girard também teve no trabalho dele, né? Então, minha tese chama Carson McCullers, uma escritora romanesca à luz de René Girard. Então, nessa tese eu defendo que a Carson McCullers, que é uma escritora lá do sul, lá da Georgia, né, dos Estados Unidos, sei lá, Georgia, ai gente, as coisas estão escapando. Como que ela tem uma potência literária tão interessante quanto grandes escritores canônicos, né? Foi isso que eu tentei mostrar na minha tese e é isso. Bom, então, o Girard nasce na França, tudo depois, a partir de um certo momento, ele vai para os Estados Unidos, convidado lá, e ele é convidado a ministrar um curso de literatura francesa na Universidade de Indiana. E aí ele vai precisar ler os autores canônicos, né, da literatura francesa, como Flaubert, Albert Camus, Balzac e Stendhal. Nesse primeiro livro, então, e aí o que acontece? Esse é o começo de tudo, né? O que a gente poderia chamar de turning point. Esse é o momento em que o Girard começa a edificar, a construir toda a hipótese mimética dele, que posteriormente vai ser chamada de teoria mimética, porque ela vai falar de mimetismo. Já vou explicar. Então ele começa a perceber mais semelhanças do que diferenças entre as histórias desses autores canônicos. E aí que ele começa a ter as intuições dele, né? E nesse livro, então, assim, para quem quer começar a estudar René Girard, né? O primeiro livro dele, para mim, opinião pessoal, é o livro mais bonito e emocionante, tá? Eu não vou ser só acadêmica aqui, né? Isso é um canal para divulgar o pensamento do Girard, mas é um canal um pouco livre, né? Então, em que eu vou também expor os meus afetos, né? Falar por que eu gosto, o que me encanta e tudo isso, né? Afinal, aqui não tem tanta censura assim, espero. A não ser as pedradas nos comentários. Mas como a gente vai estudar linchamento, vai pegar muito mal vocês me lincharem nos comentários, tá, gente? Não só em relação ao plano superior, mas em relação a tudo que eu tô falando aqui. Então, vamos lá, vamos tentar ser girardiano, né? No primeiro livro dele, escrito em 1961, Mentira Romântica e Verdade Romanesca, ele vai contar como é que ele foi lendo esses autores canônicos franceses e modernos. Ele também faz uma leitura do Miguel de Cervantes, né, do Dom Quixote. Olha aqui na capa que legal, né, o Cervantes, o Proust e o Dostoiévski. Ele tem também, o Girard tem livros só sobre a obra do Dostoiévski e livros só sobre a obra do Shakespeare, que são ótimos, que são livros incríveis, como todos os livros que ele escreveu. E aqui nesse livro, ele vai fazer uma coisa muito importante pra gente, que é da teoria literária, da crítica da cultura, né, dessas áreas de pesquisa, de análise de texto literário, né, e tudo isso, que ele vai elevar os escritores. Como assim? Ele vai mostrar que os escritores modernos franceses, Camus, Balzac, Flaubert, Stendhal e também Miguel Cervantes e Dostoiévski e Shakespeare, eles conseguiram apresentar intuições antropológicas sobre o comportamento humano através da escrita literária, da experiência de vida deles e da forma ficcional que eles escolheram para contar essas histórias. Então, dessa forma, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que a literatura tem uma potência de contribuir socialmente e culturalmente com conhecimentos sobre as relações humanas, né? A gente tem essa intuição, né? Quando a gente vai ler um livro, a gente sabe que aquele livro
naquele formato ficcional, tem todo um conhecimento, uma sabedoria, uma experiência de vida ali do autor. Mas a forma com que o Girard mostra isso é muito impressionante, né? Porque aí ele vai relacionando os insights desses escritores modernos com insights depois de antropólogos, de psicólogos e do texto bíblico, né? Então ele vai mostrando, e essa é uma das características do método girardiano, é mostrar mais semelhanças do que diferenças. Porque afinal, tudo isso começou quando ele começou a perceber que os escritores modernos eles estavam descortinando um mecanismo de funcionamento ali dos conflitos humanos, cada um na sua época e no seu tempo, com o seu grau de consciência e com a sua experiência de vida. Mas eles estavam falando da mesma coisa, né? Então isso é muito legal, isso é muito interessante. E essa é uma das potências do pensamento do Girard. Ele consegue encontrar mais semelhanças do que diferenças, né? E ele consegue estabelecer diálogos com várias áreas do conhecimento, né? Então, no primeiro livro dele, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, ele fala muito sobre a literatura e estabelece diálogos aqui com Hegel, com a fenomenologia do espírito, e vai mostrando como é que a literatura tem essa potência de oferecer um conhecimento sobre as relações humanas. Depois, em 1972, ele escreve A Violência e o Sagrado, já estabelecendo um diálogo com a antropologia, com Fraser e outros teóricos, né, da antropologia, a etologia e a etnologia, mostrando como é que esses conflitos humanos precisavam ser contidos lá nos primórdios, né, nas primeiras sociedades de hominídeos ainda, né, e como isso tinha a ver com os deuses, com os rituais e com os sacrifícios. E aí, em Coisas Ocultas, desde a fundação do mundo, olha a capa, né, essa passagem bíblica aqui do anjo falando, não, Isaac, não precisa sacrificar o seu filho. Então aqui ele vai estabelecer diálogos com o texto bíblico e também vai falar sobre psicologia, psicanálise, Freud. Aqui ele também vai falar com Freud bastante, sobre Freud bastante. Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos. É com toda a humildade possível que eu tô tentando passar, né? Todos esses estudos que eu fiz e passar especialmente essas ideias, né? Desse pensador brilhante que foi o René Girard. Uma das potências do pensamento do René Girard é que ele estabeleceu diálogos com os estudos literários, com a antropologia, com a psicologia, a psicanálise e com o texto bíblico. Então isso fez com que muitos estudiosos de diversas áreas pudessem dialogar com o Girard e ter insights novos sobre as coisas que eles estavam pesquisando, né, sobre os seus objetos de pesquisa. É por isso que o Girard é estudado por pesquisadores do direito, da neurociência, da psicologia, da psicanálise, dos estudos feministas e estudos de gênero, da filosofia, da crítica da cultura, que mais? Bom, é isso, né? De muitas áreas, né? Então tem muitos pesquisadores aí no mundo e em vários estados do Brasil dialogando com o pensamento do Girard e produzindo novos conhecimentos, aí, novas teorias, novas articulações, novas argumentações, novas análises, né? Sobre as próprias áreas e objetivos e objetos de estudo deles, né? Como eu sou da letras, né? Então eu analisei, eu fiz essa aproximação entre o Girard e uma escritora estadunidense chamada Carson McCullers. Então eu fui mostrando como é que existia aí um diálogo entre o que ela dizia na literatura e o que ele dizia, né, nas obras dele, né, nos livros dele. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é só uma introdução. E vamos continuar aí falando desse pensador que é tão brilhante, né, tão genial e que é muito enriquecedor, né, pra gente, pra nossa própria humanidade, não só para o nosso conhecimento intuitivo, mas para o nosso conhecimento também, a nossa autoavaliação como pessoa. Por quê? Porque ele vai falar muito sobre
o que é ser um acusador e o que é ser um bode expiatório. Até a próxima, então.